Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo. Você pode repetir isso? Diga: deixamos tudo. Quem deixou tudo aí por Jesus? Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele, diga isso, todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Que palavra poderosa, irmãos. Amém? Se você que está na igreja hoje, eu não conheço todo mundo aqui de perto, e se você está na igreja hoje por causa de uma promessa de que tudo vai dar certo quando você vir para a igreja, se você veio para a igreja por causa dessa mensagem de apenas de ganho, sabe, venha para Deus e você vai só ganhar, isso é mentira, você foi enganado. Porque o evangelho, a mensagem do evangelho começa com perca. Quando você cede, quando você ouve o evangelho, você recebe o evangelho, você já vai começar perdendo. O evangelho veio nos ensinar a perder. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Então, a princípio, para uma pessoa seguir Jesus, ele já tem que compreender que ele vai começar perdendo. Pastor, que negócio é esse? Estou ficando triste já. Estava até animado querendo andar com Jesus, mas estou ficando triste. Mas eu quero que você entenda que quando Jesus fala isso aqui, irmãos, é literal. Você precisa compreender que quando o convite é feito, é para que você siga-me, para que você permita que os valores entrem em você, você precisa renunciar-se, ou seja, renunciar, negar, deixar o seu ego, abandonar o seu orgulho, perder o seu orgulho. Perceba que a mensagem do evangelho inicia com a autonegação do ser, do ego. O evangelho começa com a autonegação de você mesmo, começa com a renúncia. Mas eu quero dizer para você, e você hoje está aqui para ouvir algo de Deus, que pode, sabe, trazer uma nova compreensão a respeito desse medo que a gente tem às vezes. E eu quero dizer para você que hoje o Espírito Santo trouxe você nesse lugar para que você compreenda que a mensagem do evangelho, ela começa com perca, mas termina com ganho. Ela começa com humilhação, mas termina com honra. A mensagem que nós pregamos, a mensagem do evangelho, ela começa com renúncia, mas ela termina com recompensa. Não, eu vou dizer de novo, você precisa guardar no seu coração isso. A mensagem que nós pregamos aqui, irmãos, o evangelho de Jesus, ele começa com perca, mas ele culmina, ele termina em bênção. Ele começa com perca, ele começa com renúncia, mas termina em recompensa para a sua igreja. Ele começa às vezes com humilhação do seu ser, mas ele termina com a maior honra que alguém pode receber na sua vida, que é o direito de ser chamado filho de Deus, ser coroado com essa coroa da salvação e podermos ser chamados de filhos de Deus. A palavra diz: Deus amou o mundo de uma tal maneira, que fez o quê? Que deu. O próprio Deus começa aqui dando-nos o exemplo
inicia o plano de salvação do homem, dando o exemplo, dizendo, a palavra dita por Jesus, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que Ele começou já perdendo, já começou cedendo, renunciando, dando Jesus, e Ele não deu qualquer coisa, Ele não deu o que sobrava, Ele não deu algo que tinha em grande quantidade. A palavra de Deus diz que Ele deu o seu único Filho. Deus já começou investindo. O plano de salvação, irmãos, começa com o seu investimento maior que você pode fazer na sua salvação. O investimento maior que um ser humano pode fazer não é na sua carreira, não é no seu negócio. O maior investimento que uma pessoa pode fazer é na sua salvação. O próprio Deus iniciou esse plano, esse investimento nas nossas vidas, completado por Jesus, e a Bíblia diz que Jesus segue à risca o mesmo plano do Pai, quando a Bíblia diz que Deus começou o plano de salvação dando Jesus, para que nós que crescemos fôssemos salvos, e Deus então começa o plano de salvação dando Jesus, e Jesus dá continuidade ao plano, quando a Bíblia diz, e tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas Ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, Ele esvaziou-se de si mesmo. Meu irmão, uma das coisas mais difíceis para nós é a tal da autonegação. E olha que nós não somos muita coisa. Uma das coisas mais difíceis para nós, quando a Bíblia diz que nós somos trapos de imundícia, nós somos pessoas que só somos alguma coisa pelo fato de que Cristo morreu por nós, pelo fato de que a palavra nos deu direitos que nós não tínhamos, mas nós não somos dignos, merecedores desse amor, nós não somos nada, e no entanto nós somos tão agarrados no nosso ego, que uma das coisas mais difíceis para as pessoas fazerem é a autonegação, é quando você é convidado a ser humilde. Nós falamos sobre isso aqui pela manhã na escola bíblica. Eu até falei aqui, uma das coisas que prova que alguém é humilde, a prova que você é humilde, não é porque você anda numa roupinha rasgada, não é porque você não tem carro para você andar, não é porque você não tem casa, porque você não come bem, porque você não mora bem. Não é isso que faz de alguém humilde, irmão. Isso é miséria, isso é pobreza. Isso não é de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus era que todos, eu disse quantos? Todos comessem o melhor dessa terra. A vontade de Deus é essa, o melhor dessa terra. E a palavra diz, se quiserdes e me ouvirdes, você vai comer o melhor dessa terra. Então entenda uma coisa, nós temos uma dificuldade tão grande, e aí nós não temos nós somos grudados nisso, e nós às vezes temos dificuldade de ser humilde, mas você não vai ser reconhecido, a sua humildade não é reconhecida quando você se veste muito simples, sabe, anda todo sujo. Não, isso é miséria, isso é, às vezes, em alguns casos, até, como que eu vou dizer, falta de higiene mesmo. A humildade, ela é provada quando você é honrado. Eu vou dizer de novo, a humildade no seu coração, ela é provada quando você é honrado, é quando você é levantado, é quando você está diante dos holofortes, é quando tem muitos olhos olhando para você, é quando você é colocado em posição de destaque, é nessa hora que as pessoas sabem se você é humilde, é porque você vai ter do que se orgulhar. Quem não tem nada vai se orgulhar de quê, irmãos? Então, entenda uma coisa, quanto mais Deus prosperar, quanto mais Deus abençoar a sua vida, mais você vai ter a oportunidade de mostrar que você é humilde ou não. Então, nós temos dificuldade de nos esvaziarmos de nós mesmos, mas nós temos o exemplo de Jesus, que a palavra de Deus diz, que Ele esvaziou-se de si mesmo, humilhou-se, foi obediente até a morte. Só que a palavra diz o seguinte, começou como? Se esvaziando, abrindo mão.
Como que ele começou? Ele começou se humilhando diante das pessoas. Como que ele começou? Ele começou abrindo mão de quem ele era. Mas olha como que termina: pelo que Deus o exaltou, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que toda língua confesse, para que todo joelho se dobre diante dele, toda língua confesse e diga que Jesus Cristo é o Senhor. Começa em humilhação, irmãos, começa em negação. A mensagem do Evangelho é essa. Isso vale para você hoje aqui também. Você que está pensando se vive uma vida para Deus, se você realmente vale a pena abrir mão dessa vida de fachada que muitas pessoas vivem aí fora para seguir Jesus, irmãos. E muitas vezes nós vamos ter que aprender a nos humilhar diante de muitas situações, abrir mão do nosso ego. Mas toda vez que você aprende a se humilhar diante de Deus e até mesmo diante das pessoas, o próprio Deus é que vai honrar você, o próprio Deus é que vai levantar você, e o próprio Deus é quem vai trazer o seu nome para que todos vejam. O Evangelho começa com humilhação, mas ele termina com honra, para que o nome de Jesus, em nome dele se dobre todo o joelho, toda língua confesse que ele é o Senhor dos que estão no céu e na terra. Irmão, você já imaginou? Uma das coisas que eu fico pensando é o dia do regresso de Jesus. Tem alguém esperando ainda aí, irmãos? Tem uns 10 esperando ainda. Glória a Deus. O dia que Jesus se manifestar novamente, tem um texto em Mateus que a palavra diz o seguinte: que os poderosos, os ricos da terra, os poderosos, eles correrão para dentro dos penhascos, das cavernas, e se esconderão da face, tentando se esconder da face do Senhor. Por quê? Porque não quiseram compreender isso aqui, que ele hoje recebeu um nome que é acima de todo nome, e que um dia ele vai regressar para buscar os seus, os discípulos. Então você perceba, Deus começou o plano de salvação abrindo mão de Jesus, Jesus continuou o plano abrindo mão de si mesmo, da sua própria vida, e os discípulos continuaram o plano de salvação. Perceba, quando os discípulos foram chamados para a salvação, para o ministério, eles estavam vivendo o pior dia da vida deles, frustrados, sabe, vendo o sonho deles de crescer, que nós temos às vezes de desenvolver, não acontecer. Eles vieram de um dia frustrante, e aí de repente Jesus dá uma palavra a eles, e eles vão, tem de repente aquele dia que estava assim, sendo um dos piores dias, se transforma, se converte num dos melhores dias da vida deles. De repente aquele barco que estava vazio agora está cheio. De repente aqueles homens que estavam tristes agora estão felizes. Irmãos, o Deus que nós servimos é o Deus que pode transformar a sua tristeza em alegria, é o Deus que pode transformar a sua angústia em paz, é o Deus que pode transformar, sabe, esse sofrimento em gozo na sua vida. Será que tem alguém que pode dizer amém por essa palavra? Será que tem alguém que pode receber e confirmar essa palavra? O Deus que nós servimos, Ele é o Deus que transforma dias, sabe, que nós estamos vivendo o vale da sombra da morte, em dias maravilhosos. Aqueles homens estavam frustrados, de repente Jesus chega, e eles, pelo simples fato de obedecer a palavra de Jesus, eles começaram a ver aquela rede se encher, a tal ponto que eles encheram todos os barcos. E quando eles chegaram com aqueles peixes ali na praia, de repente Jesus olhou para eles e disse assim para Pedro: Pedro, não temas. Pedro ficou tão espantado com aquele milagre, não é? Eles pescaram toda a noite, não pegaram nada. De repente Pedro chega e vê assim aquele barco cheio, e ele ficou assim espantado com a grandiosidade daquele milagre, e ele disse assim: Pedro, não temas. Olhe para cá. Não temas. A partir de hoje, você será pescador de homens. O lindo vem agora, e a palavra diz o seguinte, ó: e levando o barco para a areia, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo.
Queridos irmãos, preste muito bem atenção. Você que é crente já aí há muitos anos, está há muito tempo dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas você não tem conseguido abrir mão do seu ego, não tem conseguido deixar a palavra ser o que tem a primazia na sua vida. Preste muito bem atenção, irmãos. Você pode estar se enganando. O evangelho só pode habitar numa pessoa se ela abrir mão do seu ego, porque é impossível encher um recipiente que já está cheio. É por isso que ele disse: se alguém quiser vir após mim, a primeira coisa a fazer é o quê? Renunciar, negar-se. Porque quando você se renuncia, quando você abre mão dos seus preceitos mundanos que você aprende aí, tradições, muitas pessoas, eles vivem a vida à base de tradições. Irmãos, a palavra diz que as tradições invalidam a palavra de Deus. Abandone as tradições, os ensinos do mundo. Sabe por quê? Porque quando você se esvaziar, você pode ser cheio do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que não se autonega, ela nunca vai saber o que é a presença de Deus, o que é ser cheio da presença de Deus. E Paulo, quando ele está escrevendo aos Filipenses, ele diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte: se alguém pudesse confiar que seria salvo pelaquilo que ele mesmo é, eu era essa pessoa. Por quê? Porque eu sou judeu, sou hebreu, hebreu de hebreus, sou da tribo de Benjamim, fariseu, perseguidor da igreja, sou zeloso. Ou, em outras palavras, segundo a religião, não tem ninguém mais santo do que eu. No entanto, ele diz: aquilo que para mim era ganho, eu passei a considerar como perda. E é aqui que eu chamo a sua atenção, preste atenção, olhe para cá. A questão é que nós às vezes estamos considerando ganho aquilo que deveríamos já ter há muito tempo esquecido. Ele disse: aquilo que eu me orgulhava antes, aquilo que eu tinha como algo valoroso, algo que eu me orgulhava, eu hoje considero como perda. Ele chega a usar uma palavra até estranha, ele disse assim: eu considero hoje como um refúgio, em algumas linguagens fala até esterco, para adubar a fé que hoje eu tenho no Senhor, no Cristo Jesus que me salvou. Então Paulo está dizendo aqui o seguinte, que no nosso coração parece que há uma inversão de valores, irmãos, e nós começamos a valorizar aquilo que deveríamos desprezar, e às vezes desprezamos aquilo que deveríamos valorizar. Alguém compreende? Essa inversão que tem tomado o mundo hoje, irmãos, tem entrado na mente de muitos cristãos, e a gente, se não vigiar, nós começamos a valorizar coisas que deveríamos desprezar, e começamos a desprezar coisas que deveríamos valorizar. E aonde é que está o teu valor? Porque o que Paulo diz aqui é o seguinte: o que para mim era ganho, agora para mim é perda, para que eu possa ganhar a Cristo. Muitas vezes você não tem aberto mão da sua vida para Jesus, achando você que o que você está segurando aí é consistente, é seguro, é forte. Mas, irmãos, acredite, em muitos momentos da nossa vida nós percebemos que aquilo que nós nos seguramos não pode nos sustentar a vida toda, porque tem momentos que somente a fé pode sustentar uma pessoa de pé. Somente a fé. E aqui, em outras palavras, Paulo está dizendo: o meu orgulho hoje não consiste mais em mim, em nada que eu sou ou que eu tenha, mas naquele que me salvou. Eu quero falar para você que o evangelho que nós pregamos, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele permanece exatamente igual. As pessoas podem ter mudado a forma de absolvê-lo, mas o evangelho permanece exatamente igual. Se você tentar mudar, você pode aplicar na sua vida da forma que você quiser, mas entenda, o resultado vai ser diferente na sua vida. E aí, na visão do evangelho do Senhor,
nós falamos aqui de inversão, né, de valores. Aí você precisa compreender que na visão do reino, na visão do evangelho, na visão de Jesus, não é como nós valorizamos as coisas. Você quer ser o maior? Então aprenda a ser como o menor. Na visão do evangelho, sabe quem é feliz? É aquele que está chorando. Na visão do reino, o maior é o menor. É melhor dar do que receber. Na visão de Jesus, os primeiros serão? E os últimos serão os primeiros. Você percebe que há uma inversão de valores daquilo que nós vivemos hoje? E isso aqui, irmãos, sabe, a gente tem que ser muito crente quando está na fila de banco, né? A gente tem que ser muito crente quando está em fila de lotérica, né? Porque sempre chega um engraçadinho achando que é mais importante do que os outros. Mas essa fila, Deus é quem vai inverter ela. Eu estou falando da fila espiritual. Da lotérica você vai ter que aprender realmente a lidar com isso. Mas na fila espiritual, você pode falar: cara, eu estou longe, olha. O irmão já tem 30 anos de crente, é experiente. Mas às vezes é aquele crente bagunçado. E você chegou hoje, está se achando o último. Mas talvez na hora de entrar você vai ser o primeiro no reino. Por quê? Porque no reino as coisas não são como aqui, irmãos. Jesus disse: quando alguém pensa estar fraco, então é que ele está forte. Quando alguém se julga, quando alguém é chamado às vezes de tolo, de louco, esses na verdade são sábios, porque eles estão escolhendo a boa parte. Uma pessoa que às vezes se julga grande, Deus olha para ela e diz: não, você é pequeno. Então, eu quero deixar esses valores a você. Só que para nós encerrarmos aqui, eu quero que você compreenda. O texto que nós lemos aqui no começo é uma pergunta de Pedro. Olhe para cá, eu estou encerrando. O texto que nós lemos aqui é uma pergunta de Pedro para quem? Jesus. Ele chega e diz: Jesus, nós deixamos tudo, nós praticamos a autonegação, largamos os barcos cheios de peixe, largamos tudo e te servimos. Aí ele pergunta: o que nós receberemos? Em outras palavras, qual é a recompensa de servir Jesus? A palavra de Jesus é: todo aquele que tiver deixado casa, repita isso, de casa, irmãos, irmãs, pai, mulher, filhos, terras, por amor de mim, receberá. Quantas vezes? 100 vezes tanto aqui nessa vida, e por fim herdará a vida. Entenda uma coisa, crente, o fato de você servir Jesus, ele implica em uma mudança nos dois sentidos. A palavra usada aqui por Jesus traz uma promessa, e essa promessa fala de uma mudança tanto aqui como lá. Entenda, o fato de você servir Jesus, ele deve mudar a sua vida na terra. Não, eu vou dizer de novo, parece que 3 pessoas entenderam. O fato de você servir Jesus, Filho de Deus, ele deve mudar a sua vida aqui na terra ainda. Tem gente falando assim: não, eu sou crente, e parece que ele só é crente para esperar o arrebatamento. Parece que ele só é crente e só consegue crer nas promessas concernentes à vida eterna. Entenda uma coisa, meu irmão, você deve receber, desfrutar das bênçãos de Jesus ainda aqui. Quantos que abrem mão de tantas coisas, Jesus disse, tais receberão 100 vezes tantos aqui ainda, e por vir a vida eterna na eternidade.
agora eu quero que você compreenda o contexto dessa palavra. Jesus contou aqui, falou isso aqui para Pedro, e o contexto aqui é dentro de um fato, e o fato que acontece aqui antes dessa pergunta de Pedro, olhe para cá para que você entenda. O fato aqui antes dessa pergunta é: um jovem chega até Jesus, e ele faz uma pergunta para Jesus. Ele diz: Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Quantos querem a vida eterna aqui, irmãos? Jesus disse, ou melhor, esse jovem disse: Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Boa pergunta, sim ou não? Boa pergunta, talvez a mais importante da nossa vida. Jesus, o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus disse, então, para aquele jovem, começou a citar ali alguns mandamentos: honra teu pai e tua mãe, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. E aí ele interrompe e diz assim: Jesus, tudo isso eu já tenho praticado desde a minha mocidade. Jovem crente, irmãos, abençoado, crente até o tutano. Olha só, ele está ali, ele interrompe a fala de Jesus. Jesus, ó, tudo isso aí que você está falando, já tenho praticado tudo isso aí. Então tá, você quer ser perfeito mesmo? Você quer ser um homem de Deus mesmo? Você quer ser salvo mesmo? Então faz o seguinte, vá lá, volta, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Baixou a cabeça, entristeceu-se e se retirou sem falar nada. Os discípulos então, vendo esse fato, questionaram Jesus, e ele respondeu: quão dificilmente entrarão no reino dos céus aqueles que possuem riquezas. Preste muito bem atenção. Quão dificilmente entrarão no reino dos céus aqueles que possuem riquezas. Ele disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Não vou aqui entrar em detalhe do camelo e da agulha, porque nós já falamos muito sobre isso aqui na escola bíblica, né? Você sabe o que é o camelo e a agulha, né? Então, Jesus aqui, ele não está dizendo algo que muitas pessoas entendem. O fato de alguém ser pobre faz ele digno do reino dos céus. E o fato de alguém ser rico faz dele alguém condenado ao inferno. É isso? É isso, irmãos? O fato de alguém ser pobre, é pobrezinho, tadinho, Deus sofreu tanto nessa vida, eu vou levar para o céu, uma recompensa. Não é assim não. Se você não vigiar, você pode viver uma vida de pobreza aqui, e a pior pobreza você vai colher depois, que é a pobreza da vida eterna, da morte eterna, melhor dizendo. Então, o fato aqui Jesus está dizendo aqui, não é que uma pessoa que é rica é condenada ao inferno, ou que uma pessoa que é pobre, ele está com passaporte carimbado para o céu. Não é isso. A palavra de Jesus aqui é o seguinte, irmãos, ele está chamando a sua atenção para dizer o seguinte: quão dificilmente entrarão no reino dos céus aqueles que possuem riquezas. Por quê? Por causa do que eu comecei falando aqui. Eu estava falando do que no início? De autonegação. Se você não aprender a ser uma pessoa que pratica na sua vida a autonegação, abrir mão, a se auto-humilhar de vez em quando, você é aquela pessoa que sempre quer sair por cima, sempre quer se exaltar, nunca abre mão do seu ego para nada, e aí de repente você começa até a prosperar. Aí é onde entra essa palavra na sua vida. Quão dificilmente você vai entrar no reino do céu. Por quê? Porque o rico, se ele não aprender a abrir mão daquilo que tem para servir a Deus, ele passa a confiar nas riquezas, ele passa a confiar no que tem. Aí é onde Jesus disse que é o Deus, irmãos, a única coisa que a Bíblia compara com Deus, né, que é feito um comparativo com Deus pelo próprio Jesus, é o dinheiro. Ele disse: ninguém pode servir a Deus
e as riquezas, ou seja, ao dinheiro. Ele disse: ninguém pode servir a Deus e servir ao dinheiro. Ele compara o dinheiro como um Deus. Então quero falar para você que não tem muitas posses, você pode ser uma pessoa abençoada nessa vida, e você pode ser uma pessoa abençoada na vida eterna. Você que é uma pessoa que tem muitas posses, você pode ser uma pessoa abençoada aqui, e por fim também herdar a vida eterna. É tudo uma questão de autonegação, é tudo uma questão de você aprender a negar-se a si mesmo, como disse Jesus. Aqui ele fala de 2 níveis de recompensa, irmãos: a recompensa para essa vida e a recompensa para a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Ele disse: aquele que abrir mão, aquele que negar-se a si mesmo, por causa de mim, ele vai receber 100 vezes tanto aqui ainda, ele vai receber ainda a vida eterna. 2 recompensas Deus tem para os seus filhos, 2 recompensas Deus tem para aqueles que servem o Senhor: bênçãos materiais, bênçãos na família, bênçãos de Deus aqui sobre a sua vida, mas também tem uma bênção na eternidade te aguardando. Quantos recebem essa palavra na sua vida aí, em nome de Jesus? Sabe, Deus tem bênçãos para derramar sobre a sua vida aqui, irmãos. Eu vi alguém pregando uma vez, foi o pastor Cláudio Duarte, falando que tem muita gente que vai ter uma vida miserável aqui, e por fim vai perder ainda a vida eterna. Miséria aqui, miséria lá. Tem uns que vai ser abençoados aqui, mas vai perder a vida eterna. Mas tem uns que vão ser abençoados aqui e por fim ainda vão ganhar a vida eterna. Tem alguém aqui nessa noite que vai ser abençoado aqui, mas não vai perder a sua vida eterna por isso? Que pode ser rico, pode ser próspero, Deus pode colocar riqueza nas suas mãos, que você não vai se perder por isso? Deus pode te honrar, meu filho. Deus pode te honrar, Deus pode te abençoar o seu negócio, os seus planos, os seus sonhos de carreira. Deus pode te abençoar grandemente, mas você não pode se perder por isso, porque o maior bem que você tem é a sua salvação, meu irmão. E Deus quer sim nos abençoar, Deus quer sim agraciar as nossas vidas com bênçãos e mais bênçãos, mas é por isso que Deus prepara você primeiro, para depois Ele te abençoar. Então, quero encerrar com um versículo que Paulo disse aos Filipenses: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço as coisas que para trás ficam, e eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. Abra mão, deixa para trás o ressentimento, quem te pisou, quem falou de você, quem te perseguiu, deixa para trás, irmãos, vai em frente. O que Deus tem para você está na sua frente, vai para frente, vai para cima. Nós não podemos parar por causa de coisas que o diabo vai tentando nos prender na nossa caminhada, e se você parar, você não vai ver o milagre de Deus chegar na sua vida, as bênçãos de Deus chegar na sua vida. Jesus nos deu o maior exemplo de todos. Ele disse: Senhor, se possível for, eu não quero morrer na cruz, mas contudo, seja feita a tua vontade. O maior exemplo foi dado pelo Senhor. A minha vontade era cair fora desse negócio aqui, sofrer, apanhar, humilhado, cuspido. Não, mas Jesus, mas Deus, não é a minha vontade. Eu estou abrindo mão da minha vontade, para que a tua vontade se cumpra em mim. Quando você aprende a abrir mão da sua vontade, pela vontade de Deus, você vai ver que a vontade de Deus é boa. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Fique de pé para nós orarmos.